Vamos dar início, então, aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tópico 1. Peçam e obterão. Estamos aqui no penúltimo capítulo da obra de Kardec, do Evangelho, e onde ele reservou especificamente a falar das preces. E o capítulo seguinte já são os exemplos de preces que ele nos sugere utilizar. E alguém pode dizer assim: mas o Espiritismo não é ciência, filosofia? Por que ele está se prestando a dar importância à prece? É justamente isso que ele vem justificar. Já comentamos aqui algumas vezes que Kardec imaginava de início, na medida em que ele foi avançando nos estudos do Espiritismo, percebendo a ligação firme, tênue, ao mesmo tempo, como um pano de fundo constante, mais intenso, dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos com os do Evangelho de Jesus. E aí, chegado ao ponto, ele se pergunta se o que estava nascendo, ao invés de ser uma metodologia, uma pedagogia, uma proposta de ciência, se não era, na verdade, uma doutrina também religiosa. Só que ele é orientado a não fundar uma religião, embora sem abrir mão da espiritualidade. E eu, particularmente, já considero isso algo de muita importância para a gente. Porque Jesus também não veio fundar religião. Nem ele determinou que os seus apóstolos fundassem uma religião ou uma igreja. Nisso, o Espiritismo discorda da doutrina católica e protestante, principalmente católica, naquilo que diz respeito ao papel de Pedro, Então, Pedro, ao que se sabe, exerceu uma liderança no círculo dos apóstolos, mas nem de longe ele foi aquele que estabeleceu marcos doutrinários de governança, sobre qualquer condição que se pudesse hoje associar a um Papa. Muito pelo contrário. Se nós tivéssemos que atribuir uma figura religiosa de liderança fundante, certamente seria Paulo. Porque Paulo foi aquele que mais disseminou e interpretou o Evangelho de Jesus. Paulo era rabino, então ele fazia, muitas vezes, uma conjunção do Antigo Testamento com aquilo que Jesus anunciou, testemunhou, e explicava, ensinava aos seus seguidores ali, aos seus discípulos. No entanto, Pedro tinha uma fortaleza moral. Quer dizer, quando Jesus fala que Pedro não seria mais conhecido como Simão, mas como Petrus, pedra, que ele, quando ele se convenceu da verdade trazida por Jesus, ele se tornou uma rocha. Pedro é possivelmente o maior exemplo de fé que a gente pode ter. Tem outros exemplos, mas Pedro é de uma firmeza moral e ao mesmo tempo de uma simplicidade, de uma devoção, abdicando muitas vezes do conforto do seu lar, do afeto da sua família, no zelo, no cuidado dos mais necessitados, na casa do caminho, às beiras ali, na entrada de uma das entradas de Jerusalém, e depois, percebendo que a perseguição se agravava, se dirige a Roma para dar o seu próprio testemunho. Então, assim como Pedro, que não fundou uma igreja,
Kardec teve que se colocar nessa posição de não ser um novo apóstolo, digamos assim, religioso na Terra. Senão ele seria mais um, né? Não estou desmerecendo aqueles que no seu compromisso de programação e divulgação do Evangelho, na sua missão, tenham assumido esse papel. Mas ele não veio para acrescentar ou se integrar às igrejas existentes. O Espiritismo não é um adereço de qualquer religião, né? Nem de qualquer seita, embora se saiba que muitas religiões, muitas seitas, muitas linhas religiosas e espirituais, de algum modo, estudem e leiam Kardec com bastante respeito e recomendem as suas lições como aquela que melhor sintetizou a revelação espiritual, que mais esclarece, mais a fundo foi, de uma forma sistematizada. Que há vários outros autores, muitos deles dizendo a mesma coisa ou de modo similar, com conceitos bastante próximos do Espiritismo, mas Kardec é a síntese, né? Ele é a revelação balizada, digamos assim, sustentada por uma técnica de validação, uma técnica científica, de reconhecimento das mensagens, de neutralidade dos médiuns, de profundidade das respostas, né? E ao mesmo tempo ele com a sua capacidade de fazer perguntas corretas de uma forma investigativa. Então a gente, quando lê o Livro dos Espíritos, a gente se surpreende, porque não são perguntas aleatórias, são perguntas cadenciadas, sérias, profundas, que falam do mais íntimo da nossa existência, do mais íntimo conhecimento espiritual que a gente necessita ter. E ele, fazendo essa síntese no Livro dos Espíritos, depois ele aprofunda em cada um dos outros livros que ele escreve, e mais da Revista Espírita, e assim por diante. Então, o trabalho dele é principalmente pela sistematização, organização das respostas, elaboração das perguntas, mas também pela prática daquilo que o Espiritismo traz, que é o estudo e a caridade. Então, a prece trazida aqui nesse livro por Kardec, ela tem que ser observada nesse contexto. Ela não é uma prece dirigida à espiritualidade ou ao Criador como uma barganha, né? Como aqueles que pedem esperando que Deus faça e atenda os caprichos de quem ora, de quem reza, né? Não. Então aqui, a prece é principalmente em consolo dos outros, muito menos sobre nós e muito mais sobre os outros. Por quê? Porque ela é acompanhada da caridade. Quem tem a caridade não pede para si. Quem tem a caridade tem a confiança da fé, que Deus sabe o que está acontecendo e que precisa ter a confiança de que o melhor irá resultar. E o pedido para si, quando ele é dirigido a Deus, a espiritualidade, ele tem a humildade de aceitar que seja feita a vontade do Pai. Então veja, não é algo fácil. Não é algo fácil. No contexto espiritual da prece de Kardec, da prece com Kardec, é se colocar no lugar de Jesus, né? Jesus, às vésperas da sua condenação e morte, ele se dirige ao Pai dizendo: afasta de mim esse cálice,
né? Mas seja feita a sua vontade. Então, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque Jesus dá o sinal da humanidade, né? Ninguém quer passar pela dor, pela injustiça, pelo sofrimento que ele passou. Ao mesmo tempo, Jesus também não queria que nenhum dos seus ofensores tivesse o karma agregado dessas ofensas feitas a ele. Imaginem os personagens do julgamento e da crucificação de Jesus, como a consciência deles possivelmente pesa ainda hoje, mesmo depois de 2000 anos. Aqueles que de alguma forma poderiam ter interferido na condenação de Jesus, e vejam, tinham muitas pessoas que podiam fazer isso. A gente costuma atribuir sempre a Anás, Caifás, que eram sacerdotes, ou a Pilatos, que era o governador romano, mas tem muitas pessoas nesse percurso. Tem aqueles que escolheram Barrabás, por exemplo, que estavam ali no templo, né, que eram inúmeros judeus e também não judeus visitantes dali, que uma semana antes ou algum tempo antes haviam consagrado Jesus como rei, né, saudando com flores, plantas, estendendo tapetes, né, lenços, para que ele entrasse em Jerusalém. Jerusalém naquele tempo tinha aproximadamente 1 milhão de visitantes, e boa parte desse grupo participou desses eventos, desse momento crítico do julgamento e crucificação de Jesus. Então você tem muitas pessoas envolvidas, né? Também no Sinédrio, onde ficavam os sacerdotes, você tinha muitos deles que poderiam ter se oposto à condenação, ao julgamento, à decisão tomada pelo presidente ali do Sinédrio, pelo sumo sacerdote, né? Também junto a Pilatos havia centuriões, havia conselheiros, havia o próprio Emmanuel, que poderia ter interferido. Emmanuel chega de Roma com um poder muito maior do que Pilatos. Ele era um senador romano. Então, de alguma forma, se ele quisesse, ele poderia ter intervido. Então, há muitos personagens, muitas autoridades que poderiam ter evitado ou tentado evitar o julgamento, a crucificação e assim por diante. Então a prece, ela é contextualizada em Jesus, observando essas pessoas, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus não pede para si. Porque algumas pessoas interpretam o Evangelho, principalmente nesse momento final, ele fala do afasta de mim esse cálice, como se fosse um gesto de medo, de desespero, de dúvida, de egoísmo, né? Mas não, a interpretação correta é: ele estava preocupado com o contexto da terra. Se nós não tivéssemos condenado Jesus, a terra teria ganhado 2.000 anos, pelo menos, 2 a 3 mil anos, pelo menos, de evolução, né? Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. E a gente continua julgando e condenando Jesus todos os dias. Então, por que serve a prece? Para que serve a prece? Se na hora que nós somos colocados à prova, ou que nós somos chamados ao testemunho, a gente diz não. Não cabe a mim, nem a nenhum de nós aqui presentes, julgar aqueles que não puderam vir. Mas há um fato curioso: num dia que chove e que as pessoas não conseguem vir, né? O que há com a chuva? É o trânsito, né? É o medo do alagamento, né? Que tipo de preocupação? É porque vai se molhar, né? Sim. Isso é um exemplo simplório de como a gente coloca Deus em segundo lugar, a espiritualidade em segundo lugar, o compromisso espiritual em segundo, terceiro lugar. É muito difícil para nós no dia a dia ter esse compromisso.
Como que a gente pode fazer para escolher, por exemplo, que tudo que vem ao nosso alcance, todos os recursos que nós temos, que a gente possa dali tirar a nossa parte de ideal de subsistência, mas saber realocar corretamente o restante para obras sociais ou para que o mundo seja um lugar melhor, que a gente construa de fato condições de benefício, de riqueza em prol de toda a comunidade, ou de todo o país, na alteração de toda a natureza onde a gente está. Então, quando a gente é incapaz ainda de fazer isso, é porque a gente já não está preparado para a verdadeira oração. A gente ainda não sabe distanciar aquilo que deveria ser uma lição de desapego, uma lição de reconhecimento da abundância que Deus nos oferece na natureza, mas a gente acaba se aprisionando a um conceito de escassez, de consumo, porque eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, e etc. Né? Então, me incluo nisso, tá? Nós não nos contentamos com o que a gente tem. A gente nunca está satisfeito com aquilo que se apresenta para a gente. Eu, outro dia, assistindo um programa de entrevista, nas ruas do Rio de Janeiro, um repórter perguntava: quanto você ganha? Ele estava na praia de Copacabana perguntando para passantes, né? Então tinham camelôs, tinham pessoas simples, tinham aposentados, né? E aí uma dessas pessoas disse assim: olha, dá para tirar uns 3 mil reais por mês. Nós estamos falando de aproximadamente 2 salários mínimos, né? Quanto é que você paga de aluguel? Eu moro no morro, num quarto-sala, com banheiro, e pago 600 reais por mês. Pago isso porque moro no meio do morro. Quem mora mais para cima paga mais barato, quem mora mais para baixo paga mais caro. Ele estava se referindo à comunidade do Tabajara. E aí o repórter falou: mas dá para viver bem? Aí essa pessoa disse assim: bom, você sabe que nunca dá, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, se eu ganho 3, eu gasto 4. Se eu ganhar 5, eu gasto 6. Veja a inteligência, a sabedoria dessa pessoa respondendo essa pergunta. E aí ele fez a entrevista com várias outras perguntas e as respostas foram muito parecidas, né? E todas elas com bastante simplicidade, respondendo essas perguntas, com bastante desapego, muito felizes de morar no Rio de Janeiro, principalmente ali, naquele bairro, onde elas podiam dispor, principalmente da praia, mas de várias possibilidades de entretenimento, de acesso, trabalho e etc. Muitos deles dizendo que conseguiam se virar. Mas me marcou muito esse ponto, esse aspecto em que essa pessoa dizia: se eu ganhar 3, eu gasto 4, se eu ganhar 5, eu gasto 6, e assim por diante. Né? Então, esse comportamento, que é muito próprio, talvez, do brasileiro, porque nós temos notícia de povos que conseguem, por menos que seja o salário, guardar, fazer poupança, ter reservas. Né? Alguns fazem isso por avareza, por medo, cultura, talvez, das gerações anteriores que viveram guerras, né? Muita escassez e sofrimento. Mas, no nosso caso, parece ser um pouco da condição pródiga mesmo, daquele que gasta, o filho pródigo do Evangelho, né? Aquele que gasta sem ter, confiante que vai ter no futuro. Mas, ao mesmo tempo que isso também é uma coisa negativa, por incrível que pareça, mostra uma condição de desapego e esperança do dia seguinte. Quer dizer, a pessoa vive o agora.
Alguém vai dizer, mas é imprevidente. Eu concordo que é uma imprevidência, mas ao mesmo tempo é também um desapego do mundo. Quer dizer, eu vivo com pouco. Uma dessas pessoas ganhava R$1.000 por mês e pagava, acho que 350 de aluguel, né? Veja, essa capacidade de desapego e ainda assim sorrir e ainda assim dizer que está bem, que está feliz de estar morando ali, né? É de uma grandeza espiritual imensa, que a gente não tem ideia. Vai saber quantas e quantas encarnações foram necessárias para que essa pessoa pudesse viver ali na simplicidade. Então pode ser que ela erre em várias outras coisas que a gente aqui julgaria de longe como pessoas pouco evoluídas moralmente. Mas em relação ao desprendimento material, são grandes vitoriosos. Pessoas que realmente sabem lidar com o mínimo e tirar dali o máximo proveito. Pode ser aprimorado? Claro que pode. Está perfeito? Não, não está perfeito, né? Mas essa é uma das características que todos os apóstolos de Jesus, todos aqueles que aceitaram seguir Jesus, então incluiu aqui também os discípulos, né, tinham que ter. A primeira característica era que eles tinham que ter desprendimento, porque Jesus não tinha casa. A casa dele estava com a mãe dele, lá em Nazaré. Mas ele não ia a Nazaré. Ele ficava em Cafarnaum, ficava ali em torno do lago Tiberíades, no mar da Galileia, depois ia para Jerusalém, depois ia para Samaria, depois ia para Pérea, né? E assim por diante ele ia transitando. E a dormida dele era a céu aberto, ou quando alguém emprestava a casa. Mas não era fácil arrumar casa. Por quê? No mínimo eram 13 pessoas, ele mais os 12 apóstolos, no mínimo, que muitas vezes iam também outros discípulos juntos. Então, quem é que dispunha de uma casa que pudesse acolher 13 pessoas? A gente sabe que Pedro tinha uma casa grande, né? Não era uma casa luxuosa, mas era uma casa grande. E naquela época, dormir não exigia colchão. As pessoas basicamente dormiam no chão, né? Quando muito, eles conseguiam tapetes. Era muito raro casas que tivessem pisos de pedra, mármore, etc. Esses eram os muito ricos, os que moravam em palácios. As casas do tempo de Jesus eram como as casas do Brasil de chão batido de 50, 70 anos atrás, né? As casas eram feitas de construções de pedra e barro, né, argamassa, cobertas com telhados muitas vezes de palha, outras vezes também de pedra, madeira, mas o chão costumava ser um chão batido. Então as pessoas esticavam ali tapetes, ou punham às vezes o seu próprio manto, né, e se deitavam ali. Então era de uma simplicidade muito grande, de um desprendimento muito grande. A gente tem exemplos de locais que os apóstolos foram acolhidos, como a casa de José de Arimateia, né? Possivelmente a casa de Mateus durante alguns momentos também, né? E outros seguidores de Jesus que dispunham dessas casas, né? Lázaro quando acolhia todo mundo, e muitas vezes os próprios discípulos, né? Provavelmente 40 pessoas. Então a casa de Lázaro devia ser muito grande. Então esse desapego mostra uma lição preliminar da prece. Porque quando a gente tem desapego, o que a gente pede não é um bem material. O que a gente pede não é algo de riqueza. Jesus em nenhum momento pediu riqueza. Jesus, se todos tivessem fome e não tivesse comida, ele podia ali simplesmente materializar a comida como ele fez, né? Com pães e peixes. Ele podia materializar como ele transformou água em vinho, né? Mas ele não saía fazendo isso, quer dizer, ele se ocupava, na maioria das vezes, da natureza. Era comum Jesus parar debaixo de um pomar para que todos pudessem se alimentar.
Os próprios discípulos, dependendo do lugar onde ele estava, compartilhavam do alimento, da comida que tinham ali também. Então havia em Jesus, nos apóstolos e nos discípulos, um desprendimento seguido de uma confiança na providência divina. Jesus recupera esse conceito de lá de Moisés, onde quando Moisés pediu aos hebreus que confiassem que Deus proveria o alimento no deserto, que era o maná, e proveria a água também, que era o oásis, né? E depois Jacó, que fez lá o poço, e assim por diante. Então, essas são circunstâncias que antecedem a fé. Esse desprendimento, essa confiança de que as coisas vão acontecer de uma forma correta. Há um único grande momento em que os apóstolos falham nessa confiança e nessa fé, mas não no desprendimento, que é as vésperas da morte de Jesus. Eles não entendem que Jesus poderia morrer, sendo ele a expressão da divindade. Eles duvidam disso. Eles acham que Jesus não falou que ele ia morrer. Eles não conseguem escutar esse ensinamento correto, né? Então ali falta fé. E todos eles se desesperam quando Jesus padece na cruz. Eles fogem lá para o cenáculo, em desespero, aos prantos. Falou, puxa, mas a gente investiu 3 anos da nossa vida nesse rei dos judeus que morreu, acabou, né? E agora, como é que vai ser? E eles passam 3 dias em luto, exceto Maria de Magdala. Ela tinha certeza que ele ia ressuscitar. E Maria, mãe de Jesus, também. Talvez outras mulheres, mas os homens, com certeza, pelo que narra o Evangelho, não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Talvez um ou outro com um fio de esperança, mas de modo geral não acreditavam. Tanto que ela é a única que no 3º dia vai à tumba de Jesus. Então veja, a oração de Maria de Madalena não era para ela. A oração era dirigida à ressurreição de Jesus, mas seguida de uma esperança. Não era assim, por favor, meu Deus, traga de volta Jesus, porque é aquele que eu amo e que tanto bem me faz. Não, assim, traga de volta Jesus para que se cumpra a sua promessa e se realize o seu evangelho. Veja a diferença da prece. Não era um gesto egoísta, né? Pode ser que os apóstolos estivessem rezando nessa condição egoísta, dizer, ó, traz de volta Jesus, estou eu aqui sofrendo, perdido, como todos nós fazemos diante do luto, todos nós. Porque o que mais nos impacta na perda de um ente querido é a ausência dele no cotidiano, é a perspectiva do afeto. A gente não está pensando no bem daquele que desencarnou, porque talvez para esse outro seja muito melhor que tenha desencarnado. O que a gente está sofrendo é pela ausência, pela companhia, né? Pelo dividir da vida, pelo amor compartilhado. Então Maria de Madalena orava por esse amor. Maria, mãe de Jesus, também orava por esse amor. Mas os apóstolos oravam por si mesmos. Então há uma diferença nesse querer da fé. Não é a fé em si, não é a oração que importa. Jesus ensinou eles a rezar pelo Pai Nosso e de várias outras maneiras, né? Mas o Pai Nosso dito com egoísmo ou com superstição, infantilidade, insegurança, né? Sem desapego, ele é um Pai Nosso interesseiro. Então a parte que a gente mais acentua é: venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia, né? E o resto a gente abaixa a voz e esquece, é como se a gente nem tivesse falado. Então o que faz a fé em Kardec é o testemunho. Kardec também é um homem de desapego, ele e sua esposa. São pessoas desapegadas, pessoas que entregaram tudo o que dispunham, investiram tudo o que dispunham
para a realização do espiritismo. Kardec, mesmo passando necessidades, continuava a dar aulas gratuitas para pessoas necessitadas. Kardec teve que, sendo ele um cientista, um pedagogo, que era uma condição muito importante, né, reconhecida pelo imperador, tinha sido fundador de um liceu, né, foi aluno e parceiro, sócio de Pestalozzi na escola de Erlon, na Suíça, mas ele, quando faliu, enganado pelo tio, que levou todo o dinheiro que ele tinha, Kardec se humilha e vai ser contador de um teatro, além de dar aulas e etc. Então veja, é esse desprendimento acompanhado da confiança de que às vezes o esforço é inevitável, porque a espiritualidade não irá suprir o nosso papel de angariar recursos para a própria sobrevivência. Paulo, quando renuncia à religião judaica, ele abdicou não só das riquezas que ele tinha, como também as riquezas que o templo e a escola de Tarso, onde ele era rabino, né, rabi, professor, mestre, também lhe oferecia como salário e benefícios. E ele abdicou ainda da herança que ele tinha direito dos seus pais, do seu pai em especial. E ele tem que se virar, porque ele chega à conclusão que ele não pode depender da caridade alheia. E esse é um momento muito importante para a gente, né? Porque Paulo poderia ter pensado que ele, estando então à disposição de Jesus, que Jesus iria prover as condições de subsistência dele. Mas não. Sim, comida é contigo, trabalho é contigo. Além disso, você vai trabalhar para mim, né? E isso é uma prova profunda. O mesmo aconteceu com os outros apóstolos. Eles tinham que conseguir sobreviver nesse contexto, né? Durante a pregação de Jesus, os que eram pescadores pescavam nos intervalos das pregações, das viagens, né? Alguns eram comerciantes e assim por diante, mas todos exerciam alguma atividade para angariar recursos. Mas como muitos deles tinham doado também seus bens, então era possível, durante esse tempo, sobreviver de alguma forma, sem um trabalho permanente, constante, porque senão Jesus também não conseguiria. Mas há vários relatos que Jesus também trabalhava junto com seus apóstolos durante um certo tempo, para que eles pudessem ter como sobreviver. Mas a gente pensa que porque a gente começou a seguir Jesus, começou a seguir o Espiritismo, que tudo virá para nos sustentar. E esse é também o dilema de muitos médiuns que passam a utilizar a mediunidade cobrando por isso. E aí, dando outros nomes para o passe, ou para os tratamentos de saúde, ou para o aconselhamento espiritual, começam a vender essas atividades sob o pretexto de que eles permanecem 100% do tempo dedicados à espiritualidade. Mas não é assim que a espiritualidade os vê. E o Espiritismo esclarece: dai de graça o que recebestes. Kardec teve um problema com uma das suas médiuns, porque ela queria direitos autorais sobre o Livro dos Espíritos, a parte que ela havia feito a psicografia. Isso foi um problema para Kardec. Por sorte, os juízes ali daquela época
nas condições que eram possíveis, compreenderam que ele estava correto. Mas ela o amaldiçoou, né, difamou, né, de todas as maneiras possíveis, como se ele tivesse furtado, né, subtraído aquilo que era dela como propriedade. Ela queria ganhar direitos sobre os livros. Então veja, se a gente não tem esse preparo prévio moral, tudo que vem adiante está aprisionado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, aos nossos interesses, né, e à nossa vaidade. Então aquela médium, embora fosse uma das pessoas mais importantes para a revelação espírita, ainda tinha esse aprisionamento às condições terrenas. E era uma pessoa simples que muito provavelmente precisava desse dinheiro. Mas aquilo para ela também era uma prova, né? Aí vocês vão dizer assim, mas há circunstâncias em que, de fato, a gente sabe, a espiritualidade provê recursos. É verdade. Porque talvez o espírito encarnado não necessite dessa prova. Mas isso é algo bastante raro e incomum, né? Um desses exemplos foi Mesmer, né? O predecessor de Kardec na Alemanha, na França, com o que ele chamou de magnetismo animal, que nada mais é, depois do que a gente viu, como o fluido cósmico, o fluido universal e também o fluido vital, que nas práticas do passe e outras vertentes da medicina integrativa, como o reiki, o shiatsu, acupuntura, realinhamento energético, né, e outras denominações, e a hoje também de alguma forma representam esse tipo de manipulação e de benefício que se possa fazer às pessoas. Mesmer, ele nunca foi pobre, ele sempre teve uma vida muito, muito abastada, embora ele tenha sido perseguido a vida inteira pelas suas descobertas, né? E teve que morrer afastado para que não fosse aprisionado e talvez até morto, encarcerado. A gente tem então personagens que conseguem ter uma vida mais segura financeiramente, mas possivelmente porque não era essa a prova que eles vinham passar. Na grande maioria dos casos, o que a gente tem visto é que a prova espiritual, do testemunho espiritual, requer a simplicidade. O exemplo mais famoso, Chico Xavier, né? Também Divaldo. Divaldo, depois que fez a Mansão do Caminho, certamente nunca passou fome, mas viveu com muita simplicidade, porque tudo que ele arrecadava era para as crianças, né? Ele era apenas mais um habitante ali, num quarto simples daquele local, né? Nunca esbanjou absolutamente nada. Numa dedicação ainda muito mais simplória e extrema, irmã Dulce. É famosa o encontro dela com Divaldo, em que ele perguntou onde ela dormia, e ela, assim, constrangida, o leva até o seu quarto, que era uma cela, um catre, né? Um quartinho minúsculo, e que tem apenas uma cadeira quebrada, não tem cama, uma cadeira torta. E ele disse assim, mas cadê a sua cama? Ela disse, não tenho, mas eu durmo bem aqui, eu me acomodo bem aqui. Ele disse, não, eu vou ligar agora, vou lá pedir para a mansão que pegue um colchão, uma cama e mande para você aqui imediatamente. E aí ela sorri e diz assim para Divaldo, eu já trouxe muitas pessoas ricas nesse quartinho, exatamente por esse sentimento de compaixão que você sentiu por mim. E aí, quando a cama chegava, eu dirigia imediatamente a outras pessoas mais necessitadas. Então, não me peça para me desfazer dessa cadeira torta, porque é com ela que eu consigo muitos e muitos donativos. Ou veja
a superioridade moral de desprendimento de irmã Dulce. Nós estamos longe disso. Mas quando um espírito como esse faz a sua prece, o céu se ilumina. Porque o que ela pede, o que esse espírito pede, não é nem de longe um traço de egoísmo. É um traço de bem para a humanidade. Agora, há muitos que rezam o dia todo, que tudo que falam tem uma palavra, uma menção ao Senhor. Que assim seja, que Deus proveja, Deus é Pai, Deus é fiel, Senhor, Senhor. E podemos falar várias outras frases como essas, né? Isso inclusive é uma passagem do Evangelho também. Jesus critica aqueles que falam Senhor, Senhor, porque falam da boca para fora. Então a prece proposta por Kardec importa menos nas palavras e muito mais nas intenções, menos na elaboração dos significados que estão ali presentes e muito no testemunho que antecede a prece. A espiritualidade sabe do que nós necessitamos e o que é melhor para nós, ou seja, naquilo que está entre a prova e o testemunho. No caso de irmã Dulce, não era prova, era testemunho. Ela podia perfeitamente dormir num quarto mais confortável, mas ela não queria, porque ela sabia que aquele quarto humilde, impróprio, escasso de conforto, é o que provocava a piedade das pessoas, a compaixão das pessoas, tocava o coração das pessoas e fazia com que houvesse mais doações. Ou seja, ela sabia como se utilizar da própria humildade em favor dos mais necessitados. Ela não estava enganando ninguém. Ela estava apenas usando o mecanismo de abrir os olhos, quebrar as amarras do coração daquelas pessoas que espontaneamente não doavam. Então, hoje, no nosso tempo, devemos nos perguntar o seguinte: o que nos toca? O que é que faz que a gente coloque a mão no bolso, ou agora no Pix do celular, para fazer uma doação em auxílio dos mais necessitados? É uma pessoa famosa pedindo dinheiro na televisão? É um cachorrinho passando necessidade, mas o adulto deitado no chão, ao sol, no meio-dia ou na chuva, nós não nos importamos da mesma maneira, né? É uma instituição, né, como Médicos Sem Fronteiras ou a ANCNUR da ONU, né, ou qualquer uma outra que nos pede o auxílio. Por que é tão difícil a gente se render à caridade? Por que é tão difícil a gente abraçar a causa de trabalhar em prol daqueles que necessitam? Por quê? Por que a gente escolhe viver aprisionado nos nossos objetos, né, nos nossos pertences? É claro que nós muitas vezes merecemos, trabalhamos, fizemos jus a isso, né? Todos nós queremos ter algum conforto, segurança em casa, ter um lazer, ter uma boa alimentação. Mas até na alimentação há um preâmbulo da prece, porque se nós escolhemos ali na feira, no mercado, alimentos que não tenham causado sofrimento, então nós estaremos já praticando a prece, porque a nossa contribuição para o mundo será de amor. Nós temos todo o direito de nos alimentar da natureza, mas nós não temos o direito de causar a dor, o sofrimento
para que esse alimento chegue à nossa casa. Então isso é difícil. A espiritualidade sabe e ela não condena ninguém. Nós ainda não temos uma imposição de lei que nos obrigue a deixar de consumir carne e alimentos derivados do sofrimento animal. Mas nós já sabemos o mal que isso causa. Então, quanto antes nós somos capazes de nos libertar, nós estaremos fazendo nesse gesto a prece da compaixão, a prece da empatia, né? A prece da não violência. Então vejam como um gesto simples de fazer uma feira ou de fazer um mercado faz toda a diferença em relação à prece verdadeira. A saber escolher e colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E cada um desses gestos importa, né? A audiência que a gente dá para um canal de informação ou de entretenimento gera recursos, e esses recursos alimentam empresas poderosas, investidores poderosos, que vão dedicar esse dinheiro, esse recurso, para coisas não necessariamente boas. Então, quando a gente escolhe canais, meios que propagam o bem, nós também estamos orando. Quando a gente se cala em silêncio e respeito a maledicência, a propagação do medo, da insegurança, da guerra, da vilania, do debate destrutivo, crítico de pessoas, então a gente já está orando no nosso tempo. Porque o silêncio é muito maior do que se a gente tivesse curtido, compartilhado ou pior, né? Feito ali um comentário ainda mais nocivo, mais repleto de raiva, de mágoa, de provocações e assim por diante. Então o silêncio também é prece. É prece também o silêncio diante daquele que nos ofende, né? Daquele que nos ofende no trânsito, daquele que nos ofende na rua, nas festas familiares, né? Aqueles que falam mal de nós. O silêncio é uma prece. Ser capaz de absorver, de suportar aquela maldade, né? Nós poderíamos revidar, podemos tentar lutar pela justiça a nosso favor, mas isso causaria ainda mais dor, mais descontentamento, e não mudaria em nada aquela situação, porque o que foi dito está dito, né? E quem nos conhece sabe se isso é verdade ou não. Então Jesus, quando fala lá das bem-aventuranças, ele fala disso, né? Aquele que é injustiçado, aquele que está aflito diante dessas condições. Quando a gente é capaz de abrir mão do conforto das circunstâncias familiares ou daquilo que poderia nos favorecer em casa, no descanso necessário, etc., ou até no trabalho para obter mais recursos, e a gente renuncia a isso para estar aqui numa terça-feira chuvosa, à noite, distante, né? Isso é uma prece. Porque todo esse processo prepara o nosso coração, como preparou o de Maria Madalena, para que haja uma certeza sobre o bem que se concretiza, sobre o bem que se realiza, que a gente não tem nem ideia, muitas vezes, do que seja. Quanta maldade, quanta doença, quanta coisa ruim que poderia acontecer com a gente e que é evitado, porque a gente alcançou um patamar de amor que neutraliza as forças, que nos protege, que nos faz merecer a elevação do campo para que esses males não nos prejudiquem. Não prejudiquem a nossa casa, os nossos parentes queridos, né? Que muitas vezes até alcance os espíritos desencarnados. Porque também para aqueles que são devotados ao amor, que buscam o aprendizado do amor, os espíritos, eles também têm compaixão por nós. Eles também nos ajudam espontaneamente e nos socorrem e amparam aqueles que estão próximos de nós. Então, a prece é o ato, principalmente, que antecede as palavras que a gente dirige a Deus.
A prece está na nossa conduta, nas nossas escolhas de vida, escolhas imperfeitas, sim, porque nós somos imperfeitos e Deus sabe disso. Mas escolhas sinceras, de quem tenta, de quem busca, de quem efetivamente procura seguir o caminho da luz. Então a prece de Kardec não é trazida, sugerida por Kardec, pelo Espírito de Verdade, não é jamais uma prece interesseira, como nunca foi a prece do Pai Nosso ensinada por Jesus. Pedi e obtereis. Mas pedir o quê? Carro, casa própria, salários maiores, promoção? Não. Pedir aquilo que vai fazer com que o nosso espírito desperte, que o nosso espírito evolua para que ao final a gente se livre definitivamente desses problemas, a gente se livre do ciclo encarnatório de dor e sofrimento. Não é isso que a gente quer? Nós estamos aqui há milênios nesse ciclo de sofrimento. A gente não aguenta mais. Mas para que isso aconteça, nós temos que elevar as nossas vibrações. Nós temos que mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Nós temos que mudar as nossas intenções. E isso passa pelo cotidiano, pelas coisas simples. O gesto simples que a gente faz em casa. Não, eu vou levar o lixo fora. Eu vou lavar a louça. Né? Eu vou arrumar a cama. Vai estudar, vai cuidar das suas coisas. Né? Eu vou fazer. Mas eu também não tenho tempo. Mas esses 5, 10, 20 minutos vão criar uma expressão de amor naquele ambiente. Às vezes é um gesto simples. Quantas vezes eu me lembro, criança, ter ouvido a minha mãe oferecer um pedaço a mais de comida, de carne, para mim, para minha irmã, sabendo que ela, sendo muito maior do que nós, devia estar com fome e desejar comer aquilo. Oferecer para o meu pai, que era doente, e ela deixava de comer. Naquela época, havia o que a gente chamava de Guaraná Caçulinha. Guaraná Caçulinha tinha uns 150 ml, né? Era uma garrafinha pequena. Era tudo que ela podia comprar uma vez por semana para que eu e minha irmã pudéssemos dividir na mesa, num festejo de um almoço de domingo. Mas o amor dela era tão grande que aquela quantidade para nós era muito maior do que se alguém estivesse tomando hoje 2,5 litros de Coca-Cola. O amor modifica todas a nossa atitude, o nosso sentimento, o nosso pensar. A semente do amor, ela fica ali guardada para ser germinada no momento certo. Então, a prece é, antes de tudo, saber plantar a semente no outro, mas também em nós mesmos, para que depois, no tempo certo, floresça o bem e o amor que a gente tanto deseja. Na paz e na luz. Graças a Deus.